Na doença inflamatória do intestino, os tratamentos são cada vez mais eficazes. Mas existe um problema silencioso que compromete resultados: a não adesão à terapêutica. Por que é que alguns doentes interrompem a medicação quando se sentem melhor? Porque surgem receios em relação aos medicamentos biológicos. Qual o impacto de falhar doses ou atrasar administrações? Neste episódio Dar Volta à DI, vamos falar sobre adesão. Não como obrigação, mas como parceria entre gastroenterologista e a pessoa que vive com DI. Nas doenças crónicas, há pessoas que, quando se sentem melhor, deixam de tomar a medicação. Na doença inflamatória do intestino, também acontece este fenómeno, a que se chama falta de adesão à terapêutica. As principais razões para esta atitude podem estar relacionadas com a negação da doença, a desinformação, a fadiga terapêutica ou ainda com uma fraca relação entre o doente e o seu médico. Qual o impacto clínico que esta atitude pode ter é o que vamos ficar a saber neste episódio do Dar a Volta à DI com o gastroenterologista Sérgio Bronze, da ULS Santa Maria. Dr. Sérgio Bronze, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar connosco no Dar a Volta à DI para falar de um tema que, no fundo, não é muito falado, digamos assim, a adesão à terapêutica. Primeiro, o que é isto da adesão ou da não adesão à terapêutica? Desde já queria agradecer o vosso convite, muito gentil, e de facto é um tema muito importante que nem sempre versamos muito sobre ele. A adesão à terapêutica é basicamente um acordo que se faz entre o médico e o doente sobre aquilo que é o seu tratamento. Não só o tratamento, a forma como é que ele é feito e o acompanhamento futuro do tratamento. Portanto, nada me interessa instituir uma terapêutica que depois não tenha um seguimento, seja ele com análises, exames e saber como é que o doente se sente, se teve resposta ou não a esse tratamento. Este agreement, este acordo que se faz entre o médico e o doente deve ser discutido e nós sabemos que a discussão e a apresentação dos riscos, benefícios, as características e os detalhes da terapêutica faz com que o doente sinta mais segurança e o empoderamento do doente traduz-se em adesão à terapêutica. O doente está preparado? O doente sabe essas regras do jogo ou não? Cabe ao médico explicar. Portanto, é quando o doente apresenta uma situação clínica que pressupõe mudança da terapêutica, eu tenho que lhe explicar quais são as particularidades, os benefícios que tivemos dessa terapêutica, os riscos esperados, mas os riscos, felizmente, na medicina, nos dias de hoje, são combatidos. Vou dar um exemplo prático. Sim. Se o medicamento aumenta o risco de infecção, temos vacinas. Vamos vacinar o doente. Se o doente tem um risco com esta medicação de cancro da pele, por exemplo, vamos garantir que ele percebe a importância de protetor solar todos os dias. Ou seja, a conversa de explicar benefícios, riscos e como diminuir os riscos é fundamental para que o doente se sinta seguro na terapêutica que vai fazer e se sinta empoderado. Porque no fundo tem de haver muita literacia em saúde também na doença inflamatória, não é? Sem dúvida. A literacia em saúde é uma das chaves fundamentais para a adesão à terapêutica. O doente deve se sentir empoderado. Nós abandonamos totalmente a medicina paternalista e queremos uma medicina em que o doente se sinta parte e decisor daquilo que é a sua história natural da doença. E como é que tem sido, doutor, a sua experiência clínica, digamos assim, e prática, como é que tem sido? É fácil fazer chegar a passar essa mensagem e levá-la junto do utente ou não? Ela não é fácil, tanto que os estudos recentes revelam que 30% a 50% dos doentes não aderem à terapêutica de forma correta. O que é que isto significa? Quer dizer que há uns que param, há outros que não tomam nos intervalos que devem tomar, outros que saltam doses, que não tomam quando devem e, portanto, há vários pormenores que mostram que esta conversa não está a ser 100% eficaz. Não chega lá. Ela é desafiante por motivos logísticos, primeiro que tudo. Portanto, se nós temos 15 minutos de consulta, é natural que tenhamos que versar sobre os temas mais importantes. Mas, sem dúvida, que explicar é o passo fundamental nisto, ter uma conversa detalhada sobre a forma como a terapêutica é administrada, porque isso é fundamental. Ok. E há dados sobre a taxa de adesão ou de não adesão à terapêutica? Vocês têm esses indicadores ou nem por isso? Existem alguns estudos que falam entre estes tais 30% a 50%. 30% a 50%. Que é um número muito preponderante, não é? E até porque, vejamos, uma grande parte dos doentes com terapêutica avançada, não é? Aqueles medicamentos biológicos e as pequenas moléculas, nós tanto falamos, por exemplo, um dos mais realizados, os anti-TNF, o infliximab, o adalimumab,
eles são administrados de forma sequencial, com Sim. intervalos bem definidos, e nós sabemos que se o doente saltar, por exemplo, uma toma, faz com que o nível do medicamento desça, o nível de descer faz com que a eficácia diminua e até pode ganhar anticorpos contra esse medicamento. Portanto, é fundamental eu explicar ao doente que, claro, que se houver um evento da sua vida que impossibilita a sua presença na consulta, é natural que ele tenha que faltar à administração do medicamento, mas é importante que avise que se... Para saber o que é que vocês vão fazer a seguir, não é? E é muito De importante maneira. porque, tal como eu também sei que nós aqui existirão outros episódios sobre a equipa multidisciplinar, Sim. as enfermeiras na doença inflamatória têm aqui um papel fundamental, porque conseguem fazer estes pequenos ajustes das agendas com os doentes e garantir que eles percebem que existe de facto necessidade de cumprir os timings, e isso é de facto muito importante. Claro, claro. E quais são as principais razões que levam uma pessoa que tem uma doença crónica, neste caso uma doença inflamatória intestinal, a não aderir à terapêutica? Porquê que as pessoas têm essa, sabendo e explicando-se-lhes que é muito importante seguir as regras do jogo, não é? Eu creio que nas doenças crónicas, como a doença inflamatória do intestino, existem 3 grupos de doentes, digamos assim, que falham a terapêutica, ou que não têm uma adesão total à terapêutica. Aqueles doentes que se sentem bem. E é expectável, é compreensível que isso aconteça. Um indivíduo começa uma terapêutica, ao fim de 2 meses sente-se bem, porque é que eu preciso desta doença, desta medicação? E cabe aí ao médico explicar que a doença inflamatória intestinal é uma doença crónica. O doente provavelmente não vai morrer dela, mas vai morrer com ela. E, portanto, a medicação faz com que não só controle os sintomas, mas como evite que ele volte a ter sintomas no futuro. Claro. Nós queremos cicatrizar a mucosa, que é a parte interior da parede do intestino destes doentes está inflamada, queremos cicatrizá-la e isso só se garante com medicação sustentada ao longo do tempo. Claro que poderíamos dizer que existem estudos, por exemplo, o grupo francês tem-se dedicado muito a perceber quando é que o doente pode parar a medicação. Sim. E isso pode ser conversado. Porque pode ser conversado, não é? Pode ser Isso. conversado. Os doentes, nós sabemos que existem estudos que mostram que doentes com remissão, portanto não há evidência de inflamação em lado nenhum, na endoscopia, nos marcadores das fezes, na histologia, que são as biópsias, sabemos que existem alguns doentes que podem parar a medicação. Mas a grande maioria dos doentes não cabe nessa caixa. Não cabe. Portanto, vão ser medicamentos crónicos. Portanto, por um lado, como eu disse, o grupo de doentes que se sente bem e, portanto, abandona a terapêutica. Ok. Por outro lado, também muito frequente, principalmente em camadas mais jovens e muito mais informadas, infelizmente, que é a fobia dos efeitos adversos. Pois, eu ia falar nisso. Eu tinha aqui Portanto, uma pergunta sobre isso. exatamente. É que muita gente tem essa ideia. Os medicamentos, porque também se proclamou muito e propagou muito a ideia de que todos os medicamentos fazem mal. Ponto. Não há nenhum medicamento sem efeitos adversos. E, portanto, se eu tomar menos, melhor. Esta é a ideia, não é? Essa é uma ideia muito veiculada no público, em geral, mas cabe também ao médico e à equipa de enfermagem e ao farmacêutico daí em desconstruir este pensamento. E eu até costumo dizer, a principal fonte de efeitos adversos é a manutenção da doença ativa. O doente que tem doença ativa, com inflamação ativa, tem mais risco de infecções, de complicações. Portanto, é um facto também que os medicamentos têm efeitos adversos. Mas também cabe ao médico de doença inflamatória saber geri-los e, ao explicar numa consulta inicial quais são os riscos mais expectáveis de determinado medicamento e aquilo que podemos fazer para combater esses riscos, para diminuir esses riscos, faz com que o doente e o médico estejam alinhados naquilo que são os principais problemas que se pode esperar dali. Ok. Mas, no geral, e é essa a mensagem que eu acho que é importante nós passarmos hoje, é que os riscos, os efeitos adversos ou efeitos acessórios dos medicamentos, no geral, são muito inferiores ao malefício de não fazer uma terapêutica. Claro. Okay? E essa é uma mensagem que é importante sair daqui para quem está Precisamente. a ver-nos, não é? E também que, se o doente expressa, como eu já disse há pouco, medo dos efeitos adversos ou se sente bem, acha que pode parar a medicação, antes de fazer qualquer uma dessas coisas, fale com o médico na consulta e faça um ponto de situação. Claro. Okay? Porque às vezes esse ponto de situação pode ser feito e há medidas que podem ser tomadas. O terceiro grupo que eu ia falar é o grupo dos doentes mais desleixados, que passam uma toma, que se esquecem do medicamento hoje, depois tomam amanhã, e depois não tomam na hora correta, depois faltam no hospital ao dia. A vida corre, há muita coisa a acontecer na vida das pessoas e esse tipo de eventos são expectáveis que aconteçam, mas temos que tentar minimizá-los porque
como aqui é aquilo que nós queremos aqui transmitir, a adesão à terapêutica, que é tomar não só a medicação, mas tomá-la na altura correta, da forma correta, é fundamental para atingir o controle da doença. Deixe-me colocar-lhe um caso assim muito concreto, Dr. Sérgio Brunço. Temos um doente que está em remissão e o médico diz-lhe, olha que bom, está em remissão, já não se vê aqui nada, pode ir para casa descansado e tal e não sei o quê. E ele, por autorrecriação, resolve parar com a medicação. Quais são os riscos? Os riscos é que na próxima consulta o doente tenha sintomas de novo. E infelizmente, não existe uma relação 100% coerente entre os sintomas do doente e a inflamação. Claro. O que é que isto quer dizer? Doentes podem ter algum grau de inflamação no intestino e não ter sintomas. E, portanto, o doente está em remissão neste momento, sente-se bem, os exames mostram que ele está bem. Ele vai para casa para a medicação. Entretanto, a resposta inflamatória monta-se, a inflamação começa a existir e ele ainda não sente sintomas. Mas, se calhar, 6 meses depois, surge com um fever da doença, portanto, com um novo episódio de atividade da doença, com uma complicação da doença. E, portanto, o que nós queremos é garantir que isso não aconteça. Claro. E agora deixa-me colocar-lhe um outro ponto relacionado com este. E se esse mesmo doente tiver a tomar a medicação biológica e se falhar uma ou duas tomas, quais são os riscos? Aqui são iguais? Não são. Claro que falhar uma ou duas tomas é sempre menos impactante do que parar de tomar a medicação de todo. Okay. E depois também depende do tipo de medicamento que estejamos a falar. Se for um comprimido, uma pequena molécula, pronto, é natural que não tenha grande impacto. Se for um biológico, por exemplo, uma administração na veia ou subcutânea, sim, se o doente tiver 1-2 meses sem tomar, a probabilidade de haver algum evento associado à atividade da doença existe, não é tão alto como parar definitivamente, claro. Pois. Portanto, em todo o caso, é bom sempre termos em atenção que há aqui um risco acrescido em qualquer circunstância, sim, e que não se deve tomar essa atitude sem falar pelo menos com o enfermeiro e particularmente com o gastroenterologista, que o médico segue, não é? Sem dúvida. Já falou aí dos medos, digamos assim, das razões mais comuns que identifica na sua prática clínica. Vamos agora falar sobre os efeitos secundários, se pesam mais ou não para quem deixa de tomar. Como é que é nesse caso? Existem várias classes farmacológicas atualmente, o que é uma coisa muito positiva, não é uma boa notícia para os doentes, temos muito armamento para os tratar e cada medicamento tem de facto as suas particularidades. Por exemplo, se estamos a falar de uma mulher jovem que quer engravidar a curto prazo, isso pode ser importante porque existem medicamentos que, se calhar, não se adequam muito a uma mulher que quer engravidar. Portanto, também este género de detalhes devem ser tidos em consideração. São as particularidades dos doentes. De cada doente. Portanto, é muito importante ouvir aquilo que o doente projeta para a sua vida, os seus medos, e tentar também adequar de alguma maneira a medicação a esse perfil. Nem sempre é possível, porque também temos medicamentos mais eficazes que outros, naturalmente. Mas o que é importante é que os efeitos adversos continuam a ser um grande motivo de paragem da medicação. Mas cabe ao médico explicar detalhadamente, e cabe a este tipo de encontros que nós aqui temos, e, portanto, veicular este tipo de informação, em que, de facto, a maioria dos efeitos adversos podem ser ultrapassados por cumprimento de vacinação, de proteção, de consulta dermatológica anual, consulta oftalmológica anual. Existem várias coisas que podem ser feitas para que o impacto dos efeitos adversos seja minimizado. Claro, portanto, e a associação também tem uma palavra a dizer e também pode ser ouvida, no caso, a Associação de Doentes, no caso de haver alguma dúvida e não seja possível falar com os profissionais de saúde. Para finalizar, doutor, que mensagem deixaria a alguém que tem doença inflamatória intestinal e que está tentado a interromper a sua medicação? A minha mensagem final é que, de facto, a adesão é fundamental para um controle eficaz da doença. E também sabemos, e é uma boa notícia, que o controle eficaz da doença pode permitir no futuro parar a medicação. Isso é algo que estará em cima da mesa. É verdade que até hoje a evidência científica que temos é que cerca de 50% a 70% dos doentes que param vão ter de novo atividade clínica da doença, vão ter de novo sintomas. Vai haver uma crise. Exatamente. Portanto, antes do doente parar a medicação, deve falar com o seu médico, expor essa vontade e, de acordo com aquilo que é a evidência do momento, e a evidência do doente, por exemplo, os sintomas, as análises às fezes, os biomarcadores sanguíneos,
os resultados das últimas endoscopias ou exames de imagem. Considerando tudo isto, vamos perceber se de facto é possível parar a medicação. Se assim for, acho que se pode tentar parar e de acordo com a opinião do médico assistente, e estratificar quais são os próximos passos. Portanto, daqui a 3 meses uma ecografia, daqui a 6 meses uma consulta. Ou seja, tem que ficar estabelecido um plano. É muito importante o doente não parar e ir à sua vida. Claro. Porque a doença não se vai embora, infelizmente, para já. Quem sabe se no Infelizmente. futuro No futuro, as coisas não talvez. mudem. Mas é importante os doentes manterem o cumprimento da terapêutica e não ter medo de expor aos seus médicos aquilo que são as suas vontades. Não é que elas possam sempre ser acedidas, mas é importante pô-las em cima da mesa. É bom. Deixou a porta aberta para que isso Exatamente. aconteça. Muito obrigada, Dr. Sérgio. Obrigado, Bela. Muito obrigada. Se queres tratar bem a tua DI, tens de saber que a adesão à terapêutica é parte do tratamento. Interromper a terapêutica sem orientação clínica pode comprometer o controle da doença a longo prazo. A confiança na equipa que te acompanha e estares bem informado sobre a tua doença são fatores essenciais para viveres melhor com DI. Esta decisão partilhada melhora os resultados clínicos, porque tratar a DI é um compromisso contínuo, mesmo quando os sintomas desaparecem. Se tiveres dúvidas, já sabes, a APDI ajuda-te, estamos cá para isso.